Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: Defesa Civil orienta a população sobre baixa umidade do ar. Passeio a cavalo abre oficialmente as celebrações da Faici. Primavera viaja para Pirassununga e pede para o time da cidade. Tudo isso você assiste agora no Indaiá Notícias. Com a temperatura mudando toda hora, a umidade do ar também se altera. E quando ela está baixa, algumas medidas preventivas devem ser tomadas. O clima ficou mais quente na cidade nos últimos dias. Isso por causa da falta de chuvas, que é um dos fatores responsáveis pelo ar seco nas ruas. As pessoas estão se prevenindo, mas ainda assim ficam preocupadas com o tempo. Eu senti, tá muito tempo sem chover, né? Aí o ar fica seco. Eu senti bastante seco o ar. Eu acho que o clima desse jeito fica bem ruim para respirar mesmo. O tempo está complicado, um dia está um calor insuportável, no outro dia venta, um frio, né? Mas com certeza está muito seco, está demais até, e até há uma dificuldade, né, para respirar, porque é aquele ar seco, né, um pó no ar, né? Nesse tempo mesmo, o que eu mais posso fazer agora nesse momento é estar bebendo água. Porque além de hidratar, a gente vai prevenir de várias coisas, né? Tipo gripe, que está pegando muito em várias pessoas. Isso evita bastante de estar tendo os problemas de doença também, né? Ontem, a Estação de Meteorologia Automática de Indaiatuba registrou um índice muito baixo de umidade do ar, o que deixou a cidade em alerta. A Defesa Civil orienta os cidadãos para que tomem algumas medidas preventivas nessa época de estiagem. Tudo tem um pouco que contribui para isso. São as queimadas, falta de chuva, né? Então tivemos ontem 16,9 de umidade debaixo do ar, então já estamos em estado de alerta. Estão pedindo para a população aí para tomar um pouco de cuidado com isso, não se exercitar fora de horário, possível até às 10 da manhã, após as 17. A Defesa Civil recomenda para que as pessoas de idade, as crianças, ingiram bastante líquido, frutas, né? Que é para hidratar. Que esse tempo que, embora está frio, mas a umidade do ar é baixa e dá consequência grave. Chuvas não estão previstas para os próximos dias e, por isso, a incidência de queimadas aumenta, o que agrava os problemas respiratórios. Queimadas são proibidas na cidade por lei e geram multa para quem for autuado por ser crime ambiental. Aumenta por vários fatores, viu? Ontem mesmo eu estava conversando com vocês fora aí, na esquina aqui no Jardim Esplanada, acabou pegando fogo numa mata ali, com a chegada deste. Perguntei quem é que pôs fogo aí. E fui avisado que foi um curto-circuito na rede de transmissão, no qual estourou o transformador, jogou a faísca no terreno e acabou pegando incêndio. Então isso são fatos da natureza. Nós vamos pesar um caco de vidro aí, posicionado, pode também. E tem uns mal intencionados também que gostam de colocar fogo, né? Bituca de cigarro, fósforo. Vamos evitar esse tipo de problema, porque a qualidade do ar nossa está bem arriscada, bem baixa. Se localizar, liga, a gente vai lá tentar pegar e vai responsabilizar pelo ato. E um projeto de lei que beneficia a cultura foi discutido na Câmara essa semana. Se aprovado, o Fundo Municipal de Cultura poderá receber recursos com a finalidade de fomentar eventos desse setor aqui na cidade. Além disso, o município estará um passo mais próximo para a adesão ao Sistema Nacional do Ministério da Cultura. E as obras da barragem do rio Capivari-Mirim estão a todo vapor, e a etapa atual é de concretagem. A barragem do rio Capivari-Mirim formará um lago de cerca de 41 hectares. Atualmente, a obra está na fase de concretagem do vertedouro, a estrutura por onde é escoado o excesso de água, e também de preparação do solo para a construção das paredes da barragem, que deve ser a próxima etapa. A pedra fundamental foi lançada em julho de 2013. Com um orçamento total de mais de 24 milhões de reais, o prazo para a conclusão é de 2 anos. O Capivari-Mirim é responsável por 38,8% da produção de água em Indaiatuba. O atual período de estiagem dificulta a captação. Esse é um dos problemas que serão solucionados com a construção da barragem. A obra dará origem a um lago de 2,5 km de extensão,
com capacidade para armazenar 880 milhões de litros. Segundo o SAI, a quantidade é suficiente para garantir o abastecimento da cidade por 30 anos. Ainda assim, é preciso ter consciência de que a água é um recurso esgotável e, por isso, reduzir o consumo é sempre necessário. E chegou o momento de saber onde vão estar funcionando os radares amanhã aqui na cidade. Nessa quarta-feira, os radares vão estar na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 363, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. O horário de operação é das 6h30 da manhã às 11 horas. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 2028, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no cruzamento com a Rua Cristiano Steffen, e na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 1353. E é sempre bom lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nesses e em outros lugares da cidade, colaborando assim com a segurança no trânsito. E no próximo bloco você confere. Passeio a Cavalo abre oficialmente as celebrações da FAICI. Fique por aí, a gente volta já já. Nós já falamos aqui no Indaia Notícias sobre a campanha de conscientização sobre o uso das vagas preferenciais. Mas você já pensou como é o processo de habilitação para essas pessoas? A carteira de habilitação é uma maneira de se sentir livre. A CNH especial abrange deficiências e também casos especiais. Tudo tem que passar pela aprovação de um perito, inclusive as adaptações no carro. A gente chama de CNH especial. Então, é o mesmo processo. Ele vai passar por um médico, vai passar por uma banca especial, levando todos os exames que a pessoa tem, provando a deficiência. Aí nessa banca o médico decide que adaptação precisa usar para poder dirigir, para não se matar aí no trânsito, para facilitar a vida do motorista, né? Se olha para a pessoa e fala, não é deficiente, está inteirinho, mas tem problema na coluna, tem desgaste na coluna, ou problema no fêmur, desgaste do fêmur, que nem a osteoporose, né? Que desgasta o fêmur, a coluna, o câncer de mama. O perito é que vai analisar qual a deficiência. Não adianta eu cortar um dedinho e vir, sou deficiente. Não, você pode dirigir, pode trocar as marchas, não tem problema nenhum. Você tem a deficiência, mas não tem o direito às isenções e nem um carro especial. Faz mais ou menos 5 anos que eu tenho a carta para motorista especial, porque eu tive um câncer de mama. O meu câncer de mama já tem 17 anos, mas devido assim, a uma dificuldade de, na época, não ter nada na cidade, ou era um processo bem diferente do que é hoje. Hoje é bem mais fácil para a gente estar tirando a CNH. Eu fiz aulas, né, aula no trânsito, fiz aula de baliza para me adaptar com o carro, que seria um carro com direção hidráulica e dramático. A gente que já é habilitado, que já dirige, você simplesmente tem que se habilitar ao carro, né? Então foi um processo muito fácil e é um processo que hoje me ajuda muito. No caso dos portadores de deficiência física, essa é uma forma de conquistar a independência. Vanessa está animada para conquistar a primeira habilitação. Ela já pensa em investir em um carro adaptado para assegurar sua individualidade. Antes do acidente, quando me movimentava normal, não tinha habilitação. Agora, depois que eu sofri acidente, eu tive que arrumar um jeito de me locomover, porque é difícil. Até o ônibus é difícil. Queria ser independente de novo, não ficar dependendo das pessoas para ir na padaria, vamos supor, que eu sozinha não consigo. É muito difícil para mim andar, né? Eu consigo andar pouco, subida já não vai, perna trava. Agora com um carro eu vou poder ir aonde eu quiser. Mais de 2.000 pessoas já conquistaram a CNH especial pela autoescola, que atua na cidade desde 1998.
Para os interessados em conquistar a habilitação preferencial, o processo pode ser um pouco mais demorado. Isso porque as aulas são adaptadas às necessidades de cada motorista. Tem muitos que chegam aqui e acham que não podem dirigir. Tem uma novinha que vai começar agora a ter aula. Ela teve um câncer na cabeça, um tumor, tirou e paralisou nessa retirada. Ela fez 5 cirurgias, paralisou esse lado dela. Então ela achava que ela não podia dirigir. Aí eu falei assim, você pode dirigir. Tem uns que não acreditam mesmo, que pode, que consegue. Nossa, tem cada deficiente que vem aqui, ou com a perna dura, ou com a perna direita, ou acidente de moto, gente, é uma judiação. Tem moleque novo que vem aqui sem a perna, com prótese. Aí começa a dirigir de novo, mas aí com mais cuidado, né? Muito cuidado. A gente dá aula para deficiente auditivo também. Eu fico muito feliz mesmo de pôr eles de volta ao trânsito e com segurança, né? Isso é o mais importante. Esse tipo de trabalho, porque é com segurança, não é à toa. Nós estamos colocando eles na rua com segurança, com bem feitinho as coisas. Tudo dentro da lei, tudo certinho. A conscientização faz a diferença, principalmente quanto às vagas preferenciais, que muitas vezes são usadas por pessoas que não precisam. Esses motoristas adquirem novos conhecimentos e acreditam que as ações informativas trazem mais segurança e respeito no trânsito. Eu acho que ainda é um pouco difícil porque você vê que muita gente se apropria desta vaga e quando você vai olhar a pessoa não tem o selo, né? Ela não tem autorização para estar usando essa vaga. Talvez possa até ser um deficiente, mas ele não tem o selo. Assim como muitas vezes os idosos, né, não têm o selo, quer parar na vaga, mas não pode. Então, eu acredito que hoje ainda há um pouco mais de consciência das pessoas de não estarem utilizando essa vaga, mas ainda é complicado. Eu procuro muitas vezes não fazer uso delas, porque a minha deficiência não é algo assim que eu necessite, mas algumas vezes eu lanço mão porque é um direito que eu adquiri. Vamos falar de educação. No quadro de hoje, o pedagogo e psicanalista Nelson Gervoni vai falar sobre os desenhos das crianças. Olá, sou o professor Nelson Gervoni, pedagogo e psicanalista, e estamos aqui para responder perguntas sobre educação e relacionamentos na escola e na família. E eu tenho aqui uma pergunta da Cláudia Roveroni. Ela é professora e lembra que na semana passada falamos aqui sobre alfabetização visual. Ela quer saber se a escola deve alfabetizar visualmente. Sim, Cláudia, esse é um papel importante do professor, principalmente no ensino fundamental. O professor pode, por exemplo, trabalhar português ou matemática juntamente com esse trabalho visual, né? Ao mesmo tempo em que leva os alunos a analisarem e criticarem uma imagem em movimento ou uma imagem estática, parada, né? Acontece que o professor, muitas vezes, não foi capacitado para trabalhar com a leitura de imagens, porque elas têm muitos significados e são menos diretas que os conteúdos de disciplinas como matemática, português ou outras, né? Outra dificuldade é com as imagens em movimento, pois a maioria das escolas não tem aparelho de TV ou data show em sala de aula. Mas o professor pode sim fazer um trabalho específico de análise e leitura de imagem. E respondo agora à pergunta da Elizabeth Marcolino. Ela disse que eu falei aqui sobre analisar o desenho da criança e pede que eu fale um pouco mais sobre isso. Elizabeth, é importante fazer uma análise descritiva do desenho. Analisar descritivamente é descrever para a criança o que você vê no desenho dela. Por exemplo, você diz assim, olha, vejo que você fez uma casa azul com uma menina empinando pipa. Olha, você fez um sol bem grandão e fez uma nuvem desse lado. Você pintou a grama bem verde. São exemplos assim. Quando fazemos assim, estamos demonstrando apreciação à atividade da criança. Isso faz a criança se sentir alvo da nossa atenção e, portanto, valorizada. A análise descritiva é diferente daquela meramente valorativa.
Na valorativa, a gente diz, seu desenho está bonito, mas não diz por que acha que está bonito. E uma outra coisa, se, por exemplo, a criança pintar o sol de azul, né, vamos pensar nisso aqui, evitar dizer, sol não é azul, sol é amarelo. Nesse caso, é melhor dizer, vejo que você pintou o sol de azul. Por que o sol está azul? Podemos perguntar isso para a criança. Com isso, levamos a criança a se expressar sobre seu desenho e evitamos também impor o peso da lógica das coisas sobre a criança, pois a lógica infantil é diferente da lógica do adulto. Você, pai, mãe, professor, professora, também pode nos enviar a sua pergunta. Envie e-mail para nelson.gervone@gmail.com e visite o meu blog, gervone.blogspot.com.br. Até a próxima! O tradicional passeio a cavalo marca o início oficial da FAICI. Ele acontece sempre no domingo que antecede os shows da festa e foi prestigiado por muitas pessoas. Muitos cavalos, charretes e uma manhã animada. Esse foi o clima do passeio a cavalo que aconteceu no domingo e deu início às atividades da Festa Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba, a FAICI. O prefeito Reinaldo Nogueira prestigiou o evento, que também contou com a participação de seus representantes, rainhas, madrinhas e princesas. O percurso passou pelas ruas principais da cidade até chegar ao recinto oficial da festa na rodovia. Lá, os participantes puderam estender a festa, almoçar e também interagir com os amigos. Muitas famílias participaram do evento, que também contou com a presença das comitivas. O final da festa foi marcado pelo show de Gilberto e Gilmar, que fizeram uma multidão dançar e cantar seu sucesso. Mesmo com a baixa umidade do ar, o dia estava agradável e a temperatura continua estável nos próximos dias. Vamos conferir a previsão do tempo. O clima deve ficar estável até o final da semana. A quarta-feira terá predomínio de sol. A temperatura fica entre máxima de 25 graus e mínima de 11. Na quinta-feira, o clima não muda. Sol na maior parte do dia. Máxima de 26 graus e mínima de 11. E a sexta-feira também deve ser ensolarada. A temperatura pode cair. A previsão para a mínima é de 9 graus e a máxima chega a 26. E no próximo bloco, Primavera viaja para Pirassununga e pede para o time da cidade. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí. O Primavera fez o segundo jogo dessa segunda fase do campeonato neste final de semana. O time viajou para Pirassununga e perdeu. Seguindo o cronograma de jogos da segunda divisão do Campeonato Paulista, o Primavera viajou para Pirassununga no sábado para enfrentar o time da cidade. O jogo começou com um minuto de silêncio em homenagem a Dárcio Pereira, vice-presidente do Sindicato de Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo. O pirassununguense abriu o placar com um gol de Renato Rodrigues aos 9 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 do time do Pirassununga aumentou a vantagem com mais um gol, feito aos 27 minutos. O fantasma da Ituana fez o gol de honra no finalzinho do segundo tempo com Giovani. O camisa 18 substituiu o atacante Frank no segundo tempo. Cada time recebeu um cartão amarelo e as duas equipes fizeram as 3 substituições que tinham direito. O placar da partida ficou 2-1 para o time de Pirassununga. O Esporte Clube Primavera, mesmo após a derrota, continua na primeira posição do Grupo 11, com 6 pontos. Os dois times se enfrentam novamente no próximo domingo, no estádio Ítalo Mário Limonge.
Ontem você acompanhou aqui no Indaiá Notícias a vitória do time de futsal ADI sobre o Cruzeirinho. O placar do jogo foi 7-4 e não 7-5 como falamos no telejornal. Agora o próximo jogo será em Barueri, nesta sexta-feira, contra o time da cidade. E agora é hora de conferir as vagas disponíveis no pátio aqui da nossa cidade. O posto de atendimento ao trabalhador de Indaiatuba tem vagas disponíveis para ajudante de confeiteiro, ajudante de cozinha, atendente de balcão, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, camareira de hotel, carpinteiro, cozinheiro, pintor industrial, porteiro, recepcionista bilíngue, repositor de mercadorias, servente de pedreiro, telefonista e vendedor. Os interessados devem levar RG, CPF, PIS e carteira de trabalho original ao PAT de Indaiatuba, que fica na rua Jacob Lira, 344, Parque das Nações. Mais informações pelos telefones 3894-3363 ou 3894-3369. No começo do ano aconteceu a campanha nacional de vacinação contra o HPV. Aqui na cidade, mais de 3.000 meninas entre 11 e 13 anos foram imunizadas, ou seja, 81% do estimado. Agora, em setembro, essas meninas devem receber a segunda dose dessa vacina e daqui a 5 anos, a terceira dose. Por isso, não esqueça de passar no postinho, porque a vacinação é rápida. No ano que vem, a Secretaria de Saúde pretende imunizar as meninas de 9, 10 e 11 anos. E termina agora mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá!